Olá, nesse vídeo de hoje a gente vai entender como configurar o nosso TCC para começar a fazer ele, certo? Bom, primeira coisa importante de vocês saberem é que muitos têm dificuldade de não ter o Word no computador, mas você pode acessar o Word de forma online, tá? Se você ir no Google e colocar Word Online grátis, vai aparecer aqui esse link da nuvem da Microsoft. Você clica nele e ele vai pedir para você logar com uma conta. Então é bom você criar um e-mail Outlook para você, né, o antigo Hotmail, um Outlook, para você poder acessar esse Word gratuito. Você pode carregar documentos ou criar um documento em branco, certo? Bom, a primeira coisa importante que a gente precisa definir antes de fazer o nosso trabalho é entender como deve ser a margem dele, tá? Uma regra simples é assim: a margem superior e a margem esquerda ela tem que ter 3 centímetros. A margem da direita e a margem inferior ela tem que ter 2 centímetros. Então a gente vai aqui. Deixa eu só achar. A gente pode vir aqui em tamanho de página, perdão, aqui em margem, né? Margem personalizada. Então a margem superior a gente vai deixar com 3, a margem inferior com 2, a esquerda com 3 e a direita com 2. Vou dar um OK e o trabalho já vai estar com as margens configuradas da forma com que eu tenho que fazer. Bom, o tamanho da fonte, na maior parte do trabalho, a gente vai usar a fonte tamanho 12. E qual é as fontes que a gente usa? Bom, de preferência a gente vai usar ou a Times New Roman ou a Arial. Eu prefiro utilizar a Arial porque ela é um pouco mais fácil para a leitura do trabalho. Mas então eu vou usar fontes permitidas, vão ser Arial ou Times New Roman. São essas duas fontes que eu posso utilizar no meu trabalho. Bom, então a gente já sabe, né? Vou colocar aqui. Depois vou salvar esse arquivo para deixar lá para vocês. Deixa eu colocar aqui. Formatação do TCC. Então a fonte tamanho 12, né? A margem. Isso tudo também tem naquele manual de Descomplicando a BNT que a gente já estudou, tá? A superior vai ser 3 centímetros. A esquerda 3 centímetros. A direita 2 centímetros. E a inferior 2 centímetros, certo? O tamanho da fonte geralmente 12, o tamanho e as fontes permitidas Arial ou Times New Roman. Bom, para aquelas citações, né, que ficam citações diretas que a gente já estudou, que ficam com a linha menor e recuada aqui para o lado direito, né, a gente vai utilizar a fonte tamanho 10. Então, para citação direta com mais de 3 linhas, fonte tamanho 10. Bom, e o espaçamento, né? O espaçamento, que é esse espaço entre as linhas, ele tem que ser de 1,5.
Então, eu posso fazer isso no meu documento antes de eu começar o meu trabalho, ou eu posso selecionar o texto todo e aí editar também. Vamos só achar aqui onde está o espaçamento nesse Word. Eu quis, eu quis fazer nele, que é para ajudar vocês caso alguém for usar. Deixa eu colocar aqui. Aqui, espaçamento entre linhas 1,5, certo? Então ele já alterou aqui para mim o meu espaçamento para 1,5. O espaçamento entre as linhas, tá? O alinhamento, então vamos colocar aqui também, né? Que o espaçamento entre as linhas deve ser de 1,5, tá? Uma outra coisa também é a formatação do texto, né? A gente precisa sempre deixar ele justificado, tá? Então, formatação do texto justificado, certo? Bom, uma outra coisa que é importante, vou até separar aqui para vocês saberem, é assim. Vamos supor que eu estou fazendo o meu tópico da introdução. E a minha introdução é o tópico 1 do meu trabalho. Então eu vou pôr 1, vou escrever introdução em maiúsculo, mas tem um subtítulo, né? Um subtópico. Então esse subtópico ele vai ser o tópico 1.2 e eu vou escrever em letra minúscula, normal. Então, subtítulo da introdução. Né? Aí eu estou escrevendo isso aqui só para vocês terem ideia de exemplo, mas no caso que vocês vão escrever aqui é o subtítulo mesmo do trabalho de vocês, tá? E aí sim eu vou seguindo. Aí o próximo, vamos supor que é o objetivo. Então vai ser 2 ponto e objetivo. Aí se eu vou falar primeiro de objetivos geral, eu ponho 1.2, perdão, 2.1 e escrevo objetivos gerais. Aí eu vou escrever aqui embaixo quais são os meus objetivos, tá? Aí depois que eu escrevi, né, escrevi aqui o texto, vamos supor, quais são meus objetivos, o meu objetivo geral. Aí eu vou pôr agora o 2.2, que são os objetivos específicos, certo? Deixa eu só ajustar o espaçamento. Para 1,5. Beleza. Certo? Isso é uma questão importante. Também tem lá no manual de Descomplicando a BNT, tá? Para a gente poder entender. Bom, e como é que eu coloco o número de página, né? Porque minhas páginas do TCC, elas têm que ter número, né? Só que a gente vai contar, né? Todas as folhas, inclusive a parte pré-textual do nosso trabalho, como capa, folha de rosto e tudo mais. Só que a gente não vai colocar o número nessas folhas. Elas vão ser contadas em separado. Então a folha ela vai entrar a partir da primeira do primeiro item textual, né? Então eu vou contar a capa, a folha de rosto, eu vou contar se tiver agradecimento, porém
eu só vou começar a numerar a partir do meu elemento textual. Então, no caso do TCC, eu vou começar a numerar a partir da introdução. Então, vamos supor que a gente teve capa, folha de rosto. Não, perdão, a capa não vamos contar. A gente conta folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento e sumário. Vamos supor que nesse caso que eu estou utilizando são 5 partes pré-textuais. Então, a minha introdução ela vai começar na página número 6. O que eu faço para ficar mais fácil? Uma dica que eu dou para vocês. Façam um arquivo no Word com só os elementos pré-textuais e um outro arquivo de Word da introdução para frente. Porque daí fica mais fácil a questão da numeração. Porque a gente faz da seguinte forma. Ó, inserir. Pelo menos no outro Word é assim. Vamos ver se é aqui também. A gente vai colocar o número de páginas à direita aqui em cima. E vamos iniciar do número 6. Então, olha só, eu vim aqui pro Google Docs, que é como se fosse o Word do Google, e achei uma opção mais tranquila para a gente aprender como é que numerar as páginas. Olha só, se eu der 2 cliques aqui na região de cima, vai aparecer esse botão de opções. E aí eu vou para aqui, números de páginas. Aí ele pede para colocar no cabeçalho no rodapé, né? Mostrar na primeira página. E aí no nosso caso eu vou para aqui, ó, iniciar em 6. E vou aplicar, certo? Então já numerou a minha página ali. Eu vou colocar. Vamos ver se a gente consegue colocar ele mais para a direita. Aqui vai para baixo. Então a gente pode deixar ele aqui, né? E jogar no alinhamento para cá. Pronto. Então no Google Docs a gente teve uma forma um pouco mais fácil de poder numerar a página, certo? Do que estava lá no Word. Mas eu vou dar uma olhada melhor depois no Word também para mostrar. Como eu uso o Word normal do computador, eu achei melhor essa aula mostrar para vocês no Google Docs, que é gratuito também, e naquele Word Online, que também é gratuito. Essa parte aqui que eu tinha feito no Word Online é igual aqui no Google Docs, tá? Pois bem, então é o seguinte, pessoal, dá para fazer, né, no Google Docs tranquilamente, dá para fazer no Word Online tranquilamente, sem precisar comprar um Word ou alguma outra coisa, tá? Vocês conseguem fazer isso tranquilamente. Bom, então é o seguinte, no vídeo da semana que vem a gente vai agora pegar e pegar um artigo, pegar um TCC pronto e poder ir olhando como essa pessoa fez para a gente poder entender parte a parte do TCC na hora de fazer o de vocês, certo? Então a gente já sabe como é que é a citação, parafrasear, referências. Eu ensinei essa parte mais de formatação agora da página, tanto no Word Online quanto no Google Docs. Então fica mais tranquilo para vocês poderem fazer agora junto comigo e olhando um TCC para quando vocês forem fazer o de vocês, é só ir substituindo as informações do trabalho de vocês, tá bom? Então a gente vai escolher um tema, e eu vou fazendo algumas partes, óbvio que eu não vou fazer um trabalho inteiro, né? Mas algumas partes para vocês entenderem na prática como é que vocês vão fazer depois o de vocês, ok? Bons estudos e até semana que vem.